Oiê, gratidão por estar aqui comigo. Você vai assistir um vídeo que eu espero que você goste muito. Antes disso, se inscreve aqui embaixo, dá um like. Beijos. É isso aí, minha gente. Bom, Antônio, nós estamos ao vivo no Face, Perfeito. tá bom? A sugestão é se você abrir o seu Face aí, você desligar o som dele, porque senão vai dar redundância de som, aí se a gente fica com o som só daqui da plataforma. Beleza? Beleza, tranquilo. Bom, então a gente está entrando aqui, não tem, não tem ninguém aqui, mas o que não significa que a gente não pode ir conversando, porque afinal de contas a gente depois vai transformar isso num vídeo. Claro, e as pessoas podem assistir depois. Né? Que as pessoas podem assistir depois. Então é isso. Então, boa tarde a todas e todos. Boa tarde a você que está chegando agora, que vai chegar daqui a pouco. Boa tarde a quem está assistindo aqui, ou bom dia, ou boa noite, né? A gente não sabe que horário que a gente vai estar falando. Você vai estar ouvindo a gente. Então é isso. Eu estou aqui com o Antônio Carlos. Eu estou aqui com o Antônio Carlos, que é hipnólogo, tá certo? E somos parceiros aí, fizemos curso juntos, né? E, enfim, a gente resolveu se encontrar para fazer esse bate-papo aqui e, como o Antônio acabou de falar, fazer a divulgação dessa ferramenta que é a hipnose, falar um pouco sobre hipnose, e a gente escolheu como desculpa dessa conversa, né, Antônio, o pre-talk, né? Então, eu já vou jogando a bola para o Antônio aí, vou para ele descascar esse abacaxi. Ai, que sacana, hein, Antônio? Fala para o pessoal aí o que é o tal do pre-talk. Depois a gente vai burilando melhor, né? Vamos conversando. Mas só para introduzir você na conversa aí. Tudo bem, Antônio? Muito agradecido de você estar aqui comigo, viu? Bom, em primeiro lugar, Márcio, muito obrigado pelo convite, por ter lembrado de mim para a gente falar dessa ferramenta. A gente tem tentado combinar vários cafés aqui em Santos, né? Ainda não conseguimos, mas vai dar certo em breve, né? E é muito legal esse espaço, né? Para a gente poder falar dessa ferramenta incrível que é a hipnose, né? E o meu intuito, tanto aqui nessa live como em todas as outras que eu vier fazer, é deixar a coisa mais simples, né? Desmistificar mesmo a hipnose. É uma ferramenta poderosa, mas que ainda gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas, e a gente sente que essa dúvida acaba muitas vezes afastando as pessoas da ferramenta. Então a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo descontraído, falando dessa ferramenta, para que deixe de uma forma mais simples, que as pessoas gostem e queiram experimentar como que é a hipnose. Muito bom. Você falou um negócio você vê o óbvio, né? Nós somos duas pessoas da Baixada Santista aqui que a gente nem parou na minha cabeça, que para mim, como a gente fez o curso em São Paulo, né? Mas a gente está aqui e é verdade, nós somos basicamente da Baixada Santista. Você de Santos, eu estou aqui em Peruíbe, eu estou sempre em Santos, enfim, eu me considero também um santista. Né? E aí, o que você está falando tem muito, muito sentido, porque eu já tive algumas oportunidades de ter frustrado a continuidade do início da hipnose, porque no pre-talk eu não percebi que o cliente, ou a pessoa que estava se propondo a ser hipnotizada, ela estava oferecendo alguma resistência e eu não soube fazer essa leitura. E ela também não soube perceber que ela tinha alguma dúvida a mais, né? Então, a questão do pre-talk é isso, né? Você tentar convencer ou fazer com que a pessoa consiga perceber toda a importância que tem no processo que ela vai, dali a pouco, começar. Porque, e aí tem a conexão com o que você acabou de falar, né? Quando a gente fica preocupado em propagar a hipnose, em divulgar os benefícios da hipnose, na verdade, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade se personifica, né? Se solidifica na hora do pre-talk, né? Porque toda aquele preconceito, aquela resistência, toda aquela trava que a pessoa tem para o processo que ela vai ser a beneficiária, né? Está exposta ali no pre-talk. Então, como é que eu te pergunto, como é que você faz para perceber que o teu pre-talk
tá funcionando. Antes, assim, só pessoal, entender o seguinte: por que chama pre-talk, né? Se me desculpem o meu inglês, mas talk de conversa, né? A conversa, aí no caso, está falando dessa expressão em inglês para o anterior à hipnose, né? A conversa antes de começar a hipnose. Como é que eu tranquilizo a pessoa? Como é que eu explico para ela? Então, como é que ela se tranquiliza para entrar no processo de hipnose? Então, volto para você. Como é que você faz, Antônio? Assim, e só acrescentando ao que você disse, né? Eu parto do seguinte princípio: a hipnose depende totalmente do cliente, né? Ela só acontece se o cliente permite que ela aconteça. Então, nada mais justo do que ele saber exatamente como é o processo, como que vai acontecer, se ele tem algum receio. Então, a hipnose tem passos. Esse é o primeiro e eu diria que se não for o mais importante deles, porque enquanto o cliente não tiver, ou seja para uma brincadeira, né, uma hipnose de entretenimento, seja para a clínica, enquanto o cliente ele não tiver a segurança, né, de que aquilo é tranquilo, ele vai estar com medo. E a palavra é medo mesmo. O que eu encontro muitas vezes das pessoas que entram em contato comigo é receio, não tem jeito. Então, com o tempo, o meu pre-talk, lógico, com o tempo ele veio, eu vim criando uma metodologia, um jeito de falar com o cliente, né? Então, eu costumo dividir ele em 4 etapas, né, o pre-talk. A gente tem que ouvir, estar pronto para ouvir atentamente o que o cliente está falando. Temos que ser pacientes, usar as palavras corretas, porque a gente não pode usar muitos termos que, por exemplo, eu usaria com você, que já é mais familiarizado com a ferramenta, né? A gente tem que usar uma linguagem que o cliente entenda, né? E o último passo, que é desmistificar a hipnose, tirar essa roupagem de coisa mística, coisa de domínio, coisa de perder o controle. Então, eu costumo usar sempre esses 4 passos. Ouvir atentamente, ser paciente, usar a linguagem correta e desmistificar a hipnose. E aí eu vim criando essa maneira de falar com os clientes e percebendo, lógico, o que funciona, o que não funciona. Lógico que não é de uma hora para outra que a gente faz um pre-talk perfeito, né? A gente vem isso com a experiência melhorando ele, né? Então hoje, mas assim, uma coisa que é certeza, né, Márcio? Não tem como a gente querer fazer hipnose sem fazer um pre-talk com o cliente. Perfeito. E o interessante é que você falou nesses 4 passos, e quando você fala da desmistificação, né, me ocorre que algumas técnicas levam para o humor, né? Você chega a fazer algum tipo de brincadeira, porque, por exemplo, tem uma peça de teatro que eu recomendo para todo mundo em São Paulo, agora talvez não, né? Dadas as situações, né? Mas é a tal da Magicamente, que é muito legal. Muito bom. Muito legal. E lá é uma aula de hipnose, né, Antônio? Coletiva, inclusive, né? Claro. E eles usam humor, né? Eles usam humor. Então, e a gente também, o próprio Thales, né? Que é o nosso professor aí, que um dos cursos, né? O Thales Lenin, né? Ele também faz a gente naquelas experiências com hipnose de rua, né? Essa questão do humor, muitas vezes, ela é muito melhor usada ou melhor aceita pelo cliente do que a conversa séria, né? Como é que você vê isso, Antônio? Eu acho que assim, só que dependendo do cliente, às vezes o cliente olha aquilo de uma forma engraçada e aquilo atrai ele para a hipnose, mas existem clientes que quando veem isso também afastam. Interessante. E eu já tive isso na prática mesmo, né? Eu já tive uma cliente que ela ficou com receio de vir à clínica após ver um vídeo meu no Instagram hipnotizando de brincadeira. Ela chegou a ficar com receio. Então eu tive que ter um trabalho com ela explicando como que funcionava antes, para que ela realmente não tivesse mais esse receio. Mas essa parte da hipnose de entretenimento, né,
do street hipnose, ela é muito legal, né? É muito legal para pegar habilidade, para as pessoas verem o poder que a mente delas tem, né? De repente esquecer o nome, né? Ver o ídolo, umas coisas assim que, para quem não conhece no meio, é meio surreal, assim, né? Então aquilo gera nelas uma curiosidade, né? Nossa, se faz isso, o que ela de repente não pode fazer numa terapia ou numa mudança de vida, né? Então, eu acho que é muito bom, é importante a hipnose de entretenimento, mas a hipnose que realmente me tocou e me fez eu mudar o meu propósito de vida, porque eu comecei há 3 anos atrás, eu já comecei tarde, né? Eu descobri o meu propósito de vida bem mais tarde, foi a hipnose clínica. Essa que realmente foi o bichinho que mordeu e eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. Legal. É interessante a forma como você coloca com relação a um caso que aconteceu com você, porque a hipnose street, né, está muito ligada a essa coisa da brincadeira, né? E aí você coloca um outro olhar, né? Uma pessoa que vê nessa relação um pouco mais tranquila, quase mais divertida, né? Uma ideia de que aquilo pode não ser a coisa séria que ela está buscando como ferramenta para ela. Né? Então, é aquilo que você falou, voltamos para o pre-talk, né? Os passos do pre-talk, né? Eu estava relendo aqui, né? A questão da eliminação de medos, né? Às vezes, numa conversa que, né, que você está dizendo, ouvir atentamente, né? Que é basicamente os passos que todos acabam tendo que adotar, né? Para chegar a própria indução, né? A hora que você entra mesmo com a hipnose, né? Essa continuidade desse microprocesso aí que vai terminar já na pessoa entrando em hipnose, hipnotizada, ou se deixando hipnotizar, a pessoa, esse conhecer, esse ouvir. Você tem perguntas específicas que você faz? Você faz algum tipo de anamnese antes? Já começa ali na conversa anterior para saber o que ela está buscando, esse pre-talk? O pre-talk, na realidade, assim, eu já sei, até por todos os clientes que eu atendi, quais são os principais receios, quais são os principais medos, né? Só que eu costumo fazer assim, eu primeiro espero para ver o que o cliente vai perguntar. Por quê? Porque é uma forma também de eu conhecer o cliente, ver até onde ele conhece de hipnose, o que ele sabe sobre hipnose. Então, se eu já for adiantando as respostas, eu posso perder uma parte muito importante que é de conhecer o cliente, né? Então, eu espero ele me falar quais são as dúvidas, explico tudo seguindo esses passos que eu falei. E se eu sentir que tem alguma coisa que de repente ele deixou de perguntar, e eu sei que as pessoas costumam ter receios com aquilo, eu acabo adicionando ao pre-talk algumas explicações que ele, num primeiro momento, não me perguntou. Né? Então, falando um pouquinho até dos mitos, né? Isso aí, eu sei querer te cortar, Antônio, mas quando a gente usa na PNL, a gente diz que a gente está alucinando o cliente, né? A gente diz que, na verdade, a gente está respondendo coisas que está na cabeça dele que a gente acha que está na cabeça dele, né? Conexão. Sim, exatamente. Mas, na realidade, é só para garantir que todas as dúvidas, né, estejam respondidas, né? E, assim, a gente sabe, né, Márcio, os grandes medos são sempre... Aliás, as grandes dúvidas são sempre relacionadas a medos, sempre, né? Então, a pessoa vai lá e fala assim, poxa, eu vou perder a consciência, né? Eu vou e não volto, né? Essa é a que mais as pessoas têm medo, né? Eu sempre falo assim, olha, não tem como você ir e não voltar, porque você não vai para lugar nenhum, né? Você está aqui o tempo todo, né? Hipnose é coisa do capeta, né? Então, você já passou por isso, você sabe que essas são as principais dúvidas. Acho que a gente mesmo, né, já teve essas dúvidas quando a gente começou, né, do que é. Então, é bem natural ter essas dúvidas. Mas, por isso que eu falo que é importante esse nosso bate-papo, fazer bastante lives assim mais simples, como a gente está fazendo, trazendo as pessoas mais para perto, porque a tendência é, com o tempo,
isso está mais popular de tal forma que a gente não tenha também que gastar tanto tempo assim tirando esses mitos, porque já vai estar na cabeça das pessoas, né? A minha ideia com essas lives é isso, aproximar mais. A hipnose já está se popularizando, mas ainda tem um caminho bem longo pela frente. E interessante isso que você está tocando no sentido da divulgação, mas também tem um outro olhar, né? Na medida que você divulga, que você se torna mais conhecido, que você ganha mais autoridade, né? Quando a pessoa vem para você, ela já vem na cabeça dela com alguém em busca ou para encontrar um profissional que tem os requisitos que ela espera que esse profissional tenha. O problema, às vezes, é a frustração, né? Ela vem para você com uma dor ou com um objetivo ou com alguma coisa que, ao não alcançar, ela pensa que a culpa é sua. E daí a gente volta novamente para o pre-talk bem feito, né? Porque se ela... por exemplo, eu já tive caso de começar a conversar, tudo bem, tarará, vamos fazer. Aí começa a você fazer a sugestão, começa a fazer a coisa, e daqui a pouco, quando você acha que a pessoa entrou, ela abre o olho para você, tipo, não consegui. Aí você não consegue entender exatamente o que aconteceu, porque ela declarou, a forma como o pre-talk foi sendo feita, né, tudo levava a crer que ela estava... concordando que estava tudo, ela estava se engajando, né? E aí, ela não estava se engajando na verdade, e você não consegue entender isso, porque aí cria uma situação onde a pessoa, na verdade, nem ela sabe o que aconteceu. E aí, e eu já tive também a oportunidade, foi curioso, né? Porque eu tive algumas oportunidades, e aí eu vi que na família dessa pessoa... eu não me lembro se era mãe ou pai, ou avó, tia, não me lembro, alguém que tinha uma autoridade sobre essa pessoa, tinha medo da hipnose e dizia para os outros. Então você acaba entrando numa relação familiar onde as pessoas realmente cultuam ou cultivam o preconceito contra a hipnose. E aí a pessoa vai lá achando que ela tá tudo bem, porque faz sentido para ela a hipnose na hora. E quando ela começa a se engajar na hipnose, em alguma coisa dentro da cabeça dela, vem lá do fundo a lembrança de que, não, pera um pouquinho, a minha crença familiar é que a gente não pode ser hipnotizada, porque hipnotizar... E aí, justificações, né, Antônio? Sim, sim. Para você ver, né, como é a importância do pre-talk. Você acabou de dar um exemplo que ele bateu lá na terapia e aí não foi o que você esperava por causa do pre-talk. Olha como ele é importante, né, nesse processo, né? E assim, mas é bom as pessoas saberem, né? Isso que é o mais legal, é que todas elas já foram hipnotizadas em algum momento, né? Todas, 100% das pessoas foram hipnotizadas em algum momento, né? Seja os namorados, os casais, né? Toda aquela emoção, aquele amor, a saudade, isso é forma de hipnose. Os filmes que a gente assiste, fica entretido no filme, né? Tão entretido às vezes, né, que às vezes nem escuta o que as pessoas falam com a gente, e a gente sabe que o filme não é real, né, mas a gente se emociona, a gente chora, né, isso é hipnose, né, as pessoas muitas vezes não, acham que não. O que a gente faz na clínica e no entretenimento é induzir esse estado, porém ele acontece todo dia com a gente, né. Muito bom. Quando as pessoas começarem a entender isso, fica mais simples delas aceitarem. Elas vão entrar num estado em que elas já entram diariamente e nem sabem, né? Perfeito, Antônio. Essa sua abordagem é matadora, porque me lembrou, inclusive, essa questão das propagandas, né? Você chega para a pessoa e fala assim, pensa numa marca de carro. Pronto. É a demonstração clara de que ela está hipnotizada por um veículo, porque ela foi na rua, ela viu um carro maravilhoso, um carro... Ninguém vai ficar hipnotizada com uma fubeca, né? Dificilmente, claro, pode até ter, mas no sentido da hipnose que a gente está tratando aqui, normalmente a pessoa vai ser hipnotizada por um grande anúncio de televisão, um outdoor, uma propaganda, alguma coisa que a seduza e que a hipnotize, né? E aí aquilo que você falou, a pessoa não vê nem o tempo passar, ela se sente hipnotizada. Isso acontece diariamente, né? E as pessoas acham que isso tem a ver com gosto,
tem a ver com alguma coisa do tipo, não, eu sou completamente diferente de todo o resto do povo, da população do mundo, e eu tenho o meu gosto, só eu que decido, né? As pessoas acabam se deixando, é até meio antipático falar desse jeito, mas as pessoas não percebem que elas estão sendo hipnotizadas o tempo todo, e a propaganda, né, é uma grande arma, né, para ser usada nesse sentido, né? Hipnose pura. E aí, quando a gente traz a pessoa numa sessão e você vai levar ela para lá, ela tem uma resistência porque ela acha que ela não vai voltar, ela acha que você vai obrigar ela a te dar o dinheiro dela, ela acha que, se você analisar detidamente a conversa, não tem justificativa, né? Não há uma justificativa. A justificativa, na verdade, é uma crença que está arraigada nela lá e que ela acha que... Mas tem muito a ver também com a autoridade, né? Eu sem falar em autoridade, Antônio, e já puxando um pouco a sardinha aqui, para você, né? Eu sei que você tem uma experiência, eu acompanho você, eu vi que você tem uma experiência muito legal com os atletas iniciantes, não sei como é que chama, né? E eu imagino que deve ser muito legal começar ser o primeiro hipnotizador dessa garotada. Como é que foi, como é que é essa experiência para você, Antônio? Isso foi bem legal, assim, é uma coisa que eu gosto muito, assim, porque eu comecei brincando com os meninos, com hipnose, brincando, né? E aí, assim, são garotos de categoria de base do clube, ou seja, de 14 a 17 anos, mais ou menos. Eles ficavam alojados aqui no Jabaquara, que é um clube, ficam, né, no Jabaquara, que é um clube de futebol da 4ª divisão do Campeonato Paulista, né? E eu ajudava o presidente lá na tesouraria e tal, e eu tinha contato com os meninos, pegava um ou outro e hipnotizava. E aí essa molecada, e assim, Márcio, você sabe que a cada 10 pessoas hipnotizadas, só uma alucina, essa é mais ou menos a média, né? Os moleques, cara, todos alucinam, todos. E por quê, né? É aquela coisa da expectativa, né? Você hipnotiza um, né, faz ele ver o ídolo, ele filma, joga no grupo para a molecada vê, ele já vem para você hipnotizados, né? Você sabe como que é expectativa, autoridade, né? E aí eu comecei a fazer essas brincadeiras com eles e tal, e até um momento que aí eu fiz realmente uma parceria com a empresa que administra a carreira deles, né? E hoje eu faço isso de forma profissional, usando a hipnose para melhora do rendimento esportivo deles, né? Porque para esses meninos dá para a gente usar para várias coisas. É lógico, eles vêm de todos os estados do Brasil e ficam alojados. Você imagina, vem moleque com vários traumas, né? Com pai, com mãe, abuso na infância, vem de tudo que é tipo. Então, antes da gente pensar na análise da performance deles, a gente precisa trabalhar esse histórico, né? Porque muitas vezes isso atrapalha eles no futebol, né? Então, a gente começa por aí, analisando, vendo como é o histórico dele, o que ele passou, para a gente trabalhar isso. A partir daí, a ferramenta hipnose para esporte é muito boa, né? Porque pensa assim também, ninguém prepara essa molecada para chegar lá no profissional. Ninguém prepara. O moleque, de repente, num dia, o próprio Edmundo, esses dias, deu uma entrevista falando, eu estava no Vasco ganhando R$2.000 e no dia seguinte a Parmalat me levou, eu estava ganhando 350. Então pensa assim a cabeça desse moleque, né? Vira, não só na parte financeira, mas começa a pressão da imprensa, pressão da família, pressão do treinador, pressão da torcida. Então ninguém prepara essa molecada para isso. E o segredo, você sabe, está todo aqui. O segredo está aqui no mental. Eu falo para eles, quando eles aprenderem a trabalhar com a cabeça deles, direcionar a mente para o que eles querem, ninguém para. Porque técnica e fisicamente pode se igualar, mas o mental é que vai fazer a diferença no final. Então eu estou fazendo um trabalho lá, está sendo bem legal, né, esse contato com essa molecada. Eu estou gostando bastante, sim, está tendo bons resultados. Eu queria só fazer uma intervenção, eu queria que você falasse mais, mas assim, porque me ocorreu a questão do coaching, né? Tem uma do livro, que é o livro que inaugura a nova geração do coach, tal, que é o livro o Jogo Interior de Tênis, do Timothy Galloway, né? E que ele relata que, né, a sacada é que o jogo acontece na cabeça,
né? E aí eu lembro, Antes, eu lembro de ter lido entrevistas do Pelé, dizendo quando ele era garoto no dormitório lá, os colegas de quarto dele diz que ele acordavam com ele falando, narrando para ele, dormindo, as jogadas. Né? E eu já vi também o próprio Neymar falando nesse sentido. Eu já vi jogo de capoeira que o mestre de capoeira dizendo durante os golpes que ele projetava o que ele ia fazer, toda a rotina. Né? Os próprios, o jogo de xadrez, né, Antônio? Os caras executam todas as jogadas têm 40, não sei quantos lances, né? Então, é o que você está dizendo, tudo isso, na verdade, é quando a coisa está dentro da cabeça já, né? Quando o rapaz consegue, ou a moça, ou eu tenho o Alain Magalhães, né, que estava lá com a gente naquele curso lá. Muito bom, cara, muito bom. Que é um treinador de lutadoras de me ajuda, eu não me lembro o nome da luta lá. Luta livre. Então, todo esse treinamento aí é o que você falou, a hipnose é muito fantástica para isso. E eu me lembrei do coach aí, dessa relação com o coach. Mas eu queria te perguntar, me aproveitar de você, que você tem uma experiência gigante. Claro. Como é que você conseguiu ver os acontecimentos? Você mediu, você viu, chegou aqui assim e foi acontecendo. Como é que você ganhou autoridade? Como é que você... Eu não quero tratar de valores, não é sobre isso, nem quero especular. Deu uma travada, deu uma picotada agora, Márcio, eu não consegui entender. Tá. Como é que você evoluiu de uma relação onde você fazia um atendimento mais amador, no sentido de contribuição, e foi evoluindo para uma relação profissional? Se deu isso porque você começou a mostrar que havia realmente, efetivamente, a hipnose estava trazendo resultados? Ô Márcio, você se importa de repetir, que deu bastante picotada nessa pergunta agora. Tá bom. Você está me ouvindo bem agora, Antônio? Agora estou. Tá. Olha só, a minha curiosidade, né, nessa experiência com esses jogadores de futebol, como é que você fez a coisa, como é que a coisa aconteceu, como é que evoluiu o atendimento, como é que se você mediu a performance deles ir melhorando? Eu usei também o próprio técnico do time, o gerente de futebol, para eles analisarem e sentirem a diferença, porque eu trabalhei com jogadores, moleques. Aqueles moleques que, sabe, tipo jogador de hoje em dia, meio marrento, sabe? Não quer treinar direito, sabe que tem que se cuidar e não se cuida, né? Então eu comecei a fazer um trabalho com esses garotos, né? Mostrando para eles o quanto é importante, se é aquilo mesmo que eles querem para a vida deles, porque eu perguntava para eles assim, eu quero que o plano A de vocês seja esse mesmo. É esse mesmo? Você quer ser jogador de futebol? Não, eu quero tal. Então, você vai ter que fazer o caminho correto para você chegar lá. E eu peguei alguns meninos que eram muito bons jogadores e não estavam dando o resultado que o futebol deles deveria estar dando, né? E trabalhei com eles para começar o trabalho. Peguei alguns pontuais e comecei a fazer trabalhos com eles. E o rendimento deles melhorou muito, porque não é só a parte da hipnose, né? É a parte de você acolher o jogador, entender a linguagem dele, quais são os receios, né? Trabalhar esse emocional que ele tem por trás dele. E aí eles começaram a melhorar muito o resultado dentro de campo, né? Porque isso que você falou da mente é perfeito, Márcio. Essa tua colocação foi sensacional, até lembrar disso, né? Porque o principal trabalho que a gente faz na cabeça deles é que tudo tem que acontecer antes na mente, né? Então, quando você trabalha isso no mental deles, o que acontece? Quando vai para o campo, né, que é o real, aquilo já está na tua mente automático. Então, eles rapidamente respondem aquilo, né? Você vê uma sacada legal que você vê que como que a gente pode usar para tudo, né? Hino nacional, antes de um jogo, tem um hino nacional, certo? Todo mundo perfilado, tal. O que acontece nesse momento? Todo mundo com a mãozinha no peito, relaxando. Porque, né, pátria, né, e tá tocando o hino. Pô, mas daqui a pouco você vai ter que engolir o teu adversário, né? Então,
com hipnose também, a gente pode colocar gatilhos que, quando o hino nacional estiver tocando, eles automaticamente, no corpo deles, já vão começar a entrar no preparo para o jogo que vai Que ter legal. depois. Então, olha quanta coisa dá para a gente trabalhar com a hipnose, né? Com reprogramação da mente, pro esporte, pro atleta, né? Isso é um exemplo, a gente pode usar para várias coisas. Então, eu comecei a fazer pontualmente, foi dando resultado, e agora eu estou realmente com uma parceria com eles, e está sendo bem legal. Está no começo ainda, está no começo, oficialmente está no começo, e foi essa parte da pandemia acabou atrapalhando, mas assim que passar, a gente vai voltar com tudo. Mas você falou de uma coisa e eu estava aqui programando para puxar uma outra coisa, que são palavras, são coisas mágicas, né? Você falou em gatilho aí, o pessoal talvez que está assistindo saiba e talvez não saiba, né? E eu ia começar a falar para você das rotinas mais básicas para começar a levar a pessoa vamos dizer assim, se deixar seduzir pela hipnose, né? Então, estou falando de dedos colados, dedos magnéticos, mão colada, né? Que são rotinas, e você já veio com a história do gatilho, né? Que é uma coisa muito mais evoluída dentro do próprio processo, né? E aí, para o pessoal saber, né, que durante esse momento do hipnose street, do street hipnose, né, de hipnose de rua, tem esse momento, essa rotina que você vai levando a pessoa paulatinamente a entrar num aprofundamento maior do seu processo de hipnose, né? E normalmente a gente começa com a brincadeira do dedo magnético, que são quando os dedos estão assim, eles não conseguem se deixar atrair, aí você vai para a mão colada, e aí as mãos não se descolam, aí você a cola daquela mão passa para o pé, enfim, é uma série de sugestões que você vai brincando com a pessoa e ela vai gostando, que é uma forma de ela perceber isso que a gente está dizendo, que não está causando nenhum problema, não, que a brincadeira, se está alguém rindo, se tem alguém na volta achando engraçado, ela, mais que todo mundo, é que está se divertindo, e aí vai caminhando isso, né? Bom, eu queria te ouvir sobre esse tipo de como é que é a sua experiência na sua, enfim, da sua geral, né? Tanto na rua como no teu consultório, como é que você faz, e que você aprofundasse um pouco mais sobre a importância dos gatilhos na hipnose. Legal, então, na clínica, hoje em dia eu faço pouco street, ou quase nada, praticamente o meu trabalho com hipnose é na clínica, ou então em brincadeira, né, em festas, assim, e tal, a gente sempre faz umas brincadeiras de hipnose. Outro dia eu fiz uma live no Facebook, mas dentro de um grupo fechado, então eu fiz bastante hipnose para eles, né, fiz eles experimentarem o que você falou, né, de colar os dedos, colar as mãos, né. Mas na clínica a gente faz uma coisa, eu uso muito o Dave Elman, que para quem não, lógico, quem não é da hipnose não sabe exatamente o que é, mas é uma série de sugestões, né, de relaxamento que vão levando a pessoa aos pouquinhos a um estado de transe, que na realidade é uma metáfora. O transe é bom as pessoas saberem, né, não é uma transe, na minha cabeça o transe não existe, é uma metáfora, né, que a gente usa para que a pessoa entenda, né, que você está indo para um estado de foco, de concentração, né? Então eu uso uma coisa bem mais, né, tranquila, né? E eu vou sentindo se a pessoa está respondendo, se ela não está respondendo. Tem que ir de acordo com o cliente, né? E foi até bom você chamar atenção para o negócio do gatilho, porque é aquilo que a gente falou, né? Às vezes você tem que usar as palavras mais simples para que as pessoas entendam. Realmente o gatilho, para quem não é ainda muito familiarizado, não entende, né? Mas o gatilho é algo que a gente, dentro da hipnose, coloca para que a pessoa ou acesse um estado mais rapidamente, né? Então, por exemplo, você atingiu um estado de euforia, onde você lembrou de alguma coisa que te fez muito bem, né? A gente pega e cria, por exemplo, um fechar de mãos para fazer com que esse fechar de mãos conecte com aquilo que você está sentindo, né? E para que mais rapidamente, numa outra oportunidade, quando você fechar novamente a sua mão, você traz aquela sensação para o teu corpo, a mesma que você estava sentindo
há pouco tempo, né? Sim. Então a gente consegue fazer isso, funciona muito bem, né? Então quando eu dei o exemplo lá dos jogadores, para ficar agora mais fácil de vocês entenderem, imagine que quando toca o hino nacional, a mente dele automaticamente reconhece aquilo, porque já foi trabalhado anteriormente, né? Foi trabalhado anteriormente, a mente dela entende aquele hino e automaticamente ele começa a sentir uma sensação de que vai para o jogo, né? Isso já foi trabalhado anteriormente. Então, o hino nacional é um gatilho, aquilo que dispara, né? Que dispara aquela sensação no teu corpo, né? Então, isso eu uso muito e a gente tem que usar mesmo, porque é muito bom e tem um resultado bem legal, né? Muito bom. E o esporte, esse tipo de atividade que exige não só, porque não é um esporte individual, né? É um esporte de grupo, de equipe e um esporte de estratégia, né? O futebol exige que as pessoas visualizem a meta, estabeleçam jogadas, passe para cá, passe para lá, volta, tem um monte de. E aí, nesse jogo, não só o corpo, mas a mente o cara totalmente, ele é total, ele é inteiro naquilo, né? Não que os outros não sejam, mas fica muito forte, né? E quando você fala em gatilho, né? Quando você fala nisso, a gente lembra que, na verdade, a gente, como seres bioquímicos, né, pessoal, o que a gente faz é basicamente gerar química na gente. Né? Então, quando a gente gera química na gente, a hipnose ela é uma ferramenta muito legal para isso, né? A PNL também trabalha um pouco trabalha basicamente com isso, só que a PNL não usa a questão ritual, né? Que é essa história da indução, né? De fazer a pessoa fechar os olhos. Trabalha mas são ferramentas análogas, né? Cada uma vai funcionar para um destino, né? Mas o que eu quero dizer é que quando o Antônio diz que o cara ele já está hipnotizado, ele já criou um gatilho lá anteriormente, e quando toca o hino e ele entra naquela coisa do corpo que ele falou, é porque o corpo já começa a fabricar, a partir desse gatilho, que é ouvir o hino, ou o gesto da mão fechada e tudo mais, começa a produzir, provavelmente, neurotransmissores que vai fazer a pessoa entrar quimicamente na disposição para o jogo, né? Então, perfeito. Sei lá, hormônios, neurotransmissores, adrenalina, por exemplo, que é, né, um neurotransmissor que bota muita energia, né? Deixa a pessoa ligada, deixa a pessoa. Então, esse gatilho aí vai fazer com que ela dispare isso nela, né? Então, é por isso que muitas vezes o atleta tá lá ligadão, né? Você olha, ele tá ligadão aqui, né? E na verdade porque ele está adrenalizado, ele está com muita adrenalina. Claro que se alguém que não está com o corpo acostumado toma uma descarga de adrenalina, dali a 10, 15 minutos ele está podre, cansado. Então daí entra a necessidade, né, de ter com treinamento físico, já tá podendo suportar essas descargas de neurotransmissores que vai acontecer. Por isso que não é por isso que quando o Antônio fala que essa parceria com o treinador, né, com toda a equipe que cuida do time é muito importante, né? Até porque, Márcio, só para complementar, cada jogador reage de uma forma. Por exemplo, tem jogador que quando o técnico vai e come o toco dele mesmo ali no jogo, né, ele afunda. Tem jogador que quando o técnico come o toco dele, o cara arrebenta no jogo. Então, olha como você tem que trabalhar diferente um do outro, né? Cada um reage de um jeito diferente. E você consegue fazer a pessoa, de alguma forma, tendo essa consciência, reagir sempre de um positivo quando o técnico fica bravo lá e dá uma bronca? Sim, na verdade, a primeira coisa que eu faço, primeiro eu vou procurar se isso tem realmente alguma causa emocional que faz ele afundar. Sim, claro. Porque muitas vezes eu encontro, isso tá lá na infância dele, né? Muitas vezes. E caso não tenha, você vai na sugestão mesmo, fazendo ele ver o jogo de outra forma, fazendo ele ter uma atitude positiva em relação ao que o técnico está falando, mostrando para ele que o técnico, apesar de estar brigando, ele tem uma intenção positiva ao fazer aquilo, né? Então você vai mostrando isso, lógico.
a nível subconsciente, né? Que é uma coisa que a gente ainda falou pouco aqui, né? Mas é onde tudo acontece, a nível subconsciente. Muito bom, muito bom. E aí a gente vai voltar um pouquinho de novo para o raio do Pretalk, né? Que é o tema, né? Você falou uma outra palavrinha mágica, né? Que é a história do subconsciente. Então, também é importante explicar para as pessoas, né? Que o que a gente tem normalmente, a nossa consciência, né? Ela funciona como se fosse um muro, né? Uma rede de proteção, uma fortificação que impede a gente de se abrir, né? O próprio hipnotizador de acessar o que seria a subconsciência ou a inconsciência da pessoa, né? A gente tem aí a questão da mente inconsciente, a gente tem o inconsciente, que é onde está aí vários e vários movimentos que não são, que a gente não exerce o controle absoluto, né? Respirar, enfim, vários aí, o próprio batida do coração, né? Pelo menos no primeiro momento, não. Né? E aí a hipnose vai trabalhar para que a pessoa baixe isso, essa defesa, vamos chamar assim, né? Para que ela entenda e voluntariamente baixe essa defesa para que você possa fazer sugestões, que é o que você contratou, entre aspas, no pre-talk, na anamnese, né, naquela conversa lá para tentar levá-la para o que ela quer atingir. Né? Como é que você faz isso, Antônio? Então, eu costumo explicar assim, né? E de novo, né? Vamos voltar para a metáfora, né? A gente não tem nenhuma divisão na cabeça, mas é mais para as pessoas entenderem, fica mais fácil. O nosso consciente, ele não é nem 10%, né? De tudo que acontece aqui na nossa mente, né? Tudo que acontece realmente está a nível subconsciente, tá? É como se estivesse rodando lá por trás sem a gente saber. Então a gente acha que toma as decisões naquele momento, mas tudo já foi criado antes a nível subconsciente, que é onde tudo acontece. Então, falando de uma forma também metafórica, imagine que a gente tem o consciente, que é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou conversando com você, com o Márcio, eu falo para o Márcio me responde, né? Então, e temos o subconsciente, também de uma forma metafórica, porque não tem divisão, é só para entender, para as pessoas entenderem, fica mais fácil, né? Então, se eu chego para o Márcio, para o consciente dele, e falo assim, Márcio, o teu nome é Osvaldo, né? A informação vai lá no consciente do Márcio e não atinge o subconsciente, que é onde acontecem as coisas, porque existe uma barreira que a gente chama de fator crítico ou faculdade crítica, que impede que a gente acesse. Porque imagine se todo mundo tivesse acessando o subconsciente de todo mundo, né? Ia ser uma loucura. E aí ele vai me retornar e vai falar para mim, não, cara, meu nome é Márcio, não é Osvaldo, né? E a hipnose, ela vai trabalhar no quê? Ela vai pegar esse fator crítico que está impedindo da minha informação chegar no subconsciente, vai abrir e a gente vai conversar a nível subconsciente. Então a gente vai pôr uma informação lá, né? E no subconsciente é onde está todos os nossos traumas, as coisas que a gente viveu, está a nível subconsciente, né? Entrando um pouquinho nessa parte agora, né? Existem duas maneiras da informação entrar no subconsciente muito fortemente. Eventos com emoção muito forte, por exemplo, um acidente de carro, né? E pessoas de autoridade, quando falam as coisas pra gente. Então, o pai e a mãe são os maiores representantes, né? São figuras de autoridade. Quando eles falam algo para nós, entra como faca no subconsciente. E muitas vezes fica o trauma lá instalado e a pessoa leva isso pro resto da vida, né? Então, o pai, voltando ainda para os jogadores, como eu peguei jogador que o pai falava assim, com 8, 9 anos de idade, você não vai ser jogador de futebol, vai estudar porque jogador de futebol você não vai ser. E o garoto, aquilo instalou no subconsciente dele de um jeito que quando ele estava jogando, chegava no meio do jogo ele desfocava, porque a mente tinha esse registro, né? Tinha esse registro, olha, tem um registro aqui que você não vai ser jogador. Então ela boicotava mesmo, e a mente boicota, porque ela quer te proteger, né? A mente quer proteger a gente o tempo todo. Então,
essas duas formas são as formas que as coisas instalam lá no subconsciente. Então, o primeiro passo é a gente entender que isso acontece. É o primeiro passo para a gente melhorar, né? Entender que as coisas estão lá, que a gente não tem culpa e a gente precisa tratar, né? E a hipnose é uma ótima ferramenta para isso. Ferramenta, é bom a gente falar. Hipnose não é terapia. Hipnose é uma ferramenta utilizada dentro da terapia para potencializar o resultado. É muito importante que as pessoas saibam disso. Isso, claro. Não, e em complementar o que você está dizendo, que os hipnoterapeutas e coaches e master de practitioner, todos temos a certeza de que a dor psicológica, emocional, dependendo de como ela se apresenta, o encaminhamento é para um psicólogo, né? Ninguém vai aqui cair na bobagem de tratar uma coisa que claramente é para ser um psicólogo tratar, né? E aí algumas atitudes acabam levando para essa visão equivocada de coaches, de hipnoterapeutas, de hipnólogos, de hipnotistas, de praticantes da programação neurolinguística, de que, na verdade, eles estão querendo tratar e curar as pessoas. Isso definitivamente não é o objetivo da gente, né? Não é o objetivo da gente. Então, feita essa ressalva aí, né, que eu agradeço aí a oportunidade de poder falar, porque é sempre bom falar sobre isso, porque sensacional. Já despertou, né? Já despertou represálias aí de conselho de psicologia, já aconteceu esse tipo de coisa, e até hoje alguns psicólogos olham meio atravessados para a gente e tal, né? Muitos. Dizer o seguinte, né, Antônio, que eu costumo usar você está falando de metáfora, né? Eu costumo usar uma metáfora que é a seguinte: às vezes você faz uma cirurgia na cara para tirar uma espinha, né? E isso não é necessário, né? Então, tem que também ter essa clareza que é o outro lado da moeda, né? Eu não preciso, para tirar uma espinha, de uma cirurgia, né? Eu não preciso de fazer, por exemplo, a potencialização de um rapaz para ter uma performance maior, ou no esporte, ou no estudo, ou na profissão, ou no relacionamento. Não preciso que ele faça um tratamento que tem como objetivo curar alguma coisa que ele tenha, né? Também, isso também. Então, aí eu estou colocando de um lado onde vai para o lado da psicologia e outro lado onde a gente atua, né? Então, quando o Antônio diz que pega um garoto desse, que tem uma questão que o pai falava para ele que ele não vai ser jogador de futebol, né? Isso certamente não é diferente, por exemplo, de um garoto que era estuprado pelo pai, né? Que aí já estamos falando de um outro assunto, muito mais delicado, e aí é uma outra conversa, né? Foi muito bom, Márcio, você falar isso, porque isso é uma das coisas, a gente falou muito de afastar as pessoas da hipnose, isso é uma coisa que afasta, né? O que você falou foi perfeito, foi muito bom ter colocado. O psiquiatra é muito importante, o psicólogo é muito importante, a hipnose ajuda a complementar tudo isso. A gente não pode ter esse tipo de, de guerra e a gente achar que com hipnose a gente pode resolver o problema do mundo. É claro que não, é muito importante as pessoas entenderem isso. Só que muitos hipnoterapeutas acabam às vezes fazendo um curso no final de semana e já acham que podem atender, né? Já pode trabalhar com qualquer coisa, e isso vai contra o que a gente quer, que é aproximar as pessoas da hipnose. Então a gente tem que entender que todo mundo tem a sua importância, o psicólogo é muito importante, o psiquiatra muitas vezes, a pessoa não está conseguindo nem fazer o tratamento, né? Precisa tomar um remédio, porque ela não está conseguindo nem começar, então todo mundo é importante. Se a gente continuar, pensando desse jeito que hipnose é uma panaceia, serve para tudo, a gente vai afastar mais as pessoas dessa ferramenta. Foi muito bom essa tua colocação, Márcio. Antônio, eu quero te... Oi, perdão. Não, já terminei, pode falar. Eu estou olhando aqui o Facebook, eu estou vendo aqui que nós temos a nossa colega Kelly Garcia está com a gente. Olha aqui. Eu adoro. Ela sabe o quanto eu adoro ela. Adoro ela demais. Assim. As colocações dela, o jeito que ela se posiciona, ela é show de bola. Então, aí tem a Valéria, já esteve aqui dando um ok aqui pra gente, a Maria José, o Ronaldo, a Roseli, o pessoal que frequenta aqui o Facebook aqui,
Então a gente está aqui agradecendo a presença de vocês aqui, né? E quem vier assistir depois, e pedir para vocês divulgarem isso aqui, porque eu mesmo no meu Facebook também estou começando, o Antônio falou dele, né? Eu também estou começando a divulgar isso, né? A gente tem todo um projeto aí de falar sobre. Eu recentemente fiz uma live no Instagram lá com outro parceiro na área de Master Practitioner, né, de PNL, né? A gente fez lá o João Mota lá, lá de Sergipe, foi muito legal também. Enfim, né, Antônio? A gente está aproveitando a situação aí e se desdobrando para levar e poder falar mais sobre isso. Tá? Então, eu acredito que o pessoal do Antônio também vai poder ver esse vídeo e, enfim, compartilhar. Eu queria, feito isso, né, Antônio, essa fala toda aí que a gente fez sobre essa separação entre o que até onde os limites de atuação da gente, né? Voltar um pouco para a hipnose, né? E você falou também outra palavra mágica aí, que é muito mais profunda, que é o David Elman, né? E aí você falar um pouco mais sobre como é que você usa essas rotinas, né? O que é isso, né? E como é que você trabalha aí para o pessoal. O Dave Elman, basicamente, ele é uma indução, né? É uma indução que vai levando a pessoa aos poucos ao estado que a gente precisa de hipnose. E esse Dave Elman, por que ele é tão bom assim, né? Lógico que quando o cliente já vem numa segunda vez, né, ele já passou por um processo, eu acabo fazendo umas induções um pouco mais rápidas, porque ele já está confiante, ele já me conhece, né? Então eu uso umas induções um pouco mais rápidas. Mas normalmente quando é a primeira vez, o Dave Elman ele é muito efetivo, porque além da pessoa ir entrando de maneira gradual, ele tem uma série de etapas, né, que me mostram que a pessoa está respondendo bem, né? Então tem um relaxamento dos olhos, né? Tem um relaxamento do corpo, tem uma contagem de números que a pessoa vai contando os números, eu vou sentindo se ela está dentro do processo, né? Não dá para a gente mostrar aqui exatamente como que é, mas ela tem uma série de passos que vão levando a pessoa de uma forma bem tranquila ao estado de hipnose, que é o que a gente precisa, e a gente chama isso de indução, né? A gente está induzindo a pessoa a entrar naquele estado que a gente falou lá no começo, que é um estado natural do ser humano. Muito bom. Muito bom. Eu acho que essas técnicas, de modo geral, né, nessa composição de toda a ferramenta da hipnose, na verdade, servem para garantir que a condução do processo hipnótico vai ter o alcance do objetivo, que é o que o cliente, o que o hipnotizado está demandando, né? E aí, você falou em sugestão, né? Quando a gente fala em sugestão, eu sempre estou falando tudo isso, pessoal, e estou tentando, vou puxar lá para o começo para justificar a questão do pre-talk, né? Porque a nossa conversa hoje é basicamente falar sobre o pre-talk, né? O título da nossa live aqui é esse: o pre-talk, sem ele não tem hipnose, né? Então, como é que eu trabalho lá no começo o que eu vou trabalhar, o que eu vou aplicar lá na frente, que é a sugestão? Como é que eu uso no pre-talk? Como é que eu já começo a formular na minha cabeça as sugestões? Como é que eu entendo na amnésia, né? Como é que eu detecto o que ele está me falando, o que ele está me demandando, e como é que eu vou fazer na conversa? Como é que eu linko, né? Porque a gente, assim, né, tem algumas técnicas muito simples de hipnose, né? E uma delas que eu acho muito legal é dizer para a pessoa que dali a pouco eu vou hipnotizá-la, né? Eu não hipnotizo agora, eu vou hipnotizá-la dali a pouco, mas eu já estou criando nela um negócio chamado expectativa. E isso é uma forma de começar a derrubar essa mureta, essa fortaleza aí que o Antônio, né, que o Antônio lembrou que o nome é fator crítico, né? Como é que você usa isso, Antônio? Então, a hipnose é engajamento. Hipnose é engajamento do cliente. O cliente precisa entender, qualquer pessoa que vai ser hipnotizada, até uma forma dela se sentir mais forte no processo. Se nós trouxermos o melhor hipnólogo que existe no mundo e você não quiser ser hipnotizado, ele não vai te hipnotizar. Porque a pessoa precisa permitir.
por isso é que o pre-talk, agora vamos voltar no tema, né? O pre-talk ele é tão importante assim. Porque se eu preciso que você permita ser hipnotizada, eu tenho que gastar tempo no pre-talk para te deixar à vontade e, principalmente, te deixar engajada no processo, porque a mudança não está no hipnólogo, a mudança está em você. Então, eu gasto mesmo tempo com o pre-talk, essa é a importância. E o pre-talk acaba sendo uma série de sugestões também, né? Na hora que você está explicando para o cliente, você já começa realmente a dar algumas sugestões, né? Essa brincadeira, né, de ser hipnotizado rápido ou devagar, né? Cria expectativa, né? Então, ele é uma série de sugestões. O tempo todo são sugestões. A indução do Dave Elman, que eu acabei de explicar, são sugestões. Imagine assim, eu falando, olha, feche os olhos, imagine as suas pálpebras desligando, relaxando, tudo usando a imaginação. Eu estou dando várias sugestões, né? E o cliente tem a opção de aceitar ou não aceitar. Ele tem todo o poder, né? Eu digo que a gente é um GPS, né? Imagina o teu GPS no teu carro. Você botou o endereço que você quer chegar. Aí ele falou assim, vira à direita. Você pode seguir se você quiser, não pode? Você pode. Você não é obrigado a virar à direita. Só que você não vai atingir o objetivo. A hipnose é a mesma coisa, né? Se eu falo para você, olha, vai por aqui, porque a gente quer chegar em um determinado local, e você não quiser seguir, você não segue. Você está no comando do processo. É muito importante que entenda isso, né? Muito bom. Palavrinha mágica, você está no comando, né? Comando. Essa condição de ter clareza que a hipnose, na verdade, só acontece porque você que está sendo hipnotizado quer, faz toda a diferença, né? E nessa altura do campeonato, o Antônio falou em algum momento essa expressão, e eu acho que eu deixei passar, vou recuperar ela agora, que é um nome, outro nome de hipnose, que é estado de atenção concentrada. Na hipnose, a tendência é que a sua audição aumente muito mais forte, a sua atenção no mundo externo aumente muito mais forte, você não dorme no sentido de que você perde o contato com a realidade, você aumenta o contato com a realidade. Na verdade, todo o seu ser, porque é natural, né, a hipnose. A hipnose não é uma coisa que vem do outro mundo, é um estado natural, você se auto-hipnotizar. Você se auto-hipnotiza quando você ora, você se auto-hipnotiza, como o próprio Antônio falou ali, quando você lê, quando você vê um filme, principalmente quando você lê, passa um filme na sua cabeça, né? Quando você para pensar que, na verdade, eu vou te dar uma imagem que talvez faça sentido. É como se você sabe já viu aquele filme chamado Divertidamente? Se você não veja, né? Naquele filme é muito claro isso. É como se houvesse a gente e dentro da cabeça da gente tivesse toda uma sala de operações de controle com uma televisão zona, onde você vê. E tem muito sentido isso, porque muitas vezes a gente age e pensa com essa visão da gente, né? Então, quando você usa a hipnose, o que você está fazendo é pegar de uma pessoa externa, que é o hipnoterapeuta, o hipnólogo, né? O hipnoterapeuta é aquele que te ajuda a fazer na sua terapia e te ajuda, né, na clínica para você otimizar e melhorar, alcançar os seus objetivos, né? E quando você usa do externo, para fortalecer mais ainda o que você já faz, porque o poder é seu, o poder não é da gente, né? A gente não, o hipnólogo, o hipnotista, o hipnoterapeuta, o coaching, o cara do PNL, ninguém tem a pretensão, isso que é bom ficar muito claro, ninguém vai chegar para você e falar para você, olha, agora você está em estado de hipnose, assina esse cheque. Isso aí, qual é o nome? Chama estelionatário. Claro, profissional das nossas áreas, né, Antônio? Então, esse tipo de gente. Então, assim, estado de atenção concentrada é muito importante, né? E aí, a gente tem aqui um mundo para falar para vocês. A gente eu acho que pela minha conta aqui, a gente já está batendo quase uma hora. Quase uma hora já. E a gente falaria muito mais ainda, né? Eu vou te deixar aí tentar pedir para você fazer uma última não, mas enfim, para encaminhar,
eu estou falando de objetivos, né? E aí aquela história de formulação de objetivos, né? Eu inclusive tratei disso na PNL, no PNL com o João lá de Aracaju. E eu queria também fazer esse link com você. Como é que o pre-talk, né? Como é que você consegue ajudar a pessoa, ou como você pode contribuir para que a pessoa formule um bom objetivo, e aí isso pode contribuir para que ela se convença, se ela se engaje mais ainda no processo? Aí a gente entraria até na sequência, né, dos passos da hipnose. Você vê quanta coisa legal teria para a gente fazer várias lives, né? Porque na sequência do. Vamos fazer. Na sequência do pre-talk, a gente faz o que a gente chama de anamnese, que é entender, né, o que realmente trouxe o cliente até a minha clínica, né? E a partir do momento que ele veio até a clínica, e essa anamnese ela é bem feita, que aí daria também uma boa conversa sobre ela, mas a anamnese também é fundamental, porque se você, com boas perguntas, né, e o Márcio é mestre nisso, né, sabe muito bem fazer essa parte, né, muito mais do que eu. Imagina, que isso? Com boas perguntas, a gente chega aonde exatamente é o objetivo, né? Então, aí seria a sequência de todo o processo. A gente foi falar do pre-talk, olha só, é só o comecinho do processo, né? Mas na sequência teria a anamnese, que com boas perguntas a gente realmente consegue chegar onde que é realmente o objetivo do cliente lá na clínica. Muito bom, muito bom. Bem, Antônio, eu não quero estender muito, a gente tá, até porque agora consegui tirar de você o que eu queria, que é a gente fazer uma nova live. Dá para fazer tranquilo, já viu que dá. Vamos fazer sim, vamos fazer. Muito bom essa conversa com você, muito agradecer demais. Bom, e aí fazer a nossa ideia aqui. Eu sei que você vai falar de você aí, né? Eu aqui já estou no Facebook. Quem quiser contato comigo, né? A gente está à disposição para conversar, para fazer processos ligados a coaching, para fazer. Eu me apresento como um treinador de autodesenvolvimento, porque eu acabo juntando coaching com hipnose e com Master Practitioner de PNL, né? Que são minhas formações, né? Mas, na verdade, a gente trabalha sempre buscando ajudar, contribuir para as pessoas se desenvolverem. Você já está no meu Facebook, eu tenho feito um projeto aqui, quase vai completar um mês, sexta-feira, com muito carinho, né? Que é uma missão minha, que eu me vejo como tendo a missão de ajudar as pessoas a se conectarem com elas mesmas, se conectarem entre elas, e se conectando com todo mundo se conectando, a gente consegue melhorar a vida no planeta, no universo, né? Então eu tenho feito toda noite, em torno das 9, um pouco mais, um pouco menos, leitura de poesia, leitura de música, leitura de texto, de crônica, e aí junto uma galera lá, a gente se diverte, eu falo um pouco, na medida que é possível, sobre isso, e eu tenho tido muita felicidade reunindo pessoas de vários momentos da minha vida e pessoas novas que sempre são bem-vindas. Esse projeto com o Antônio aí é um projeto no meu Face inicial, que eu quero agradecer demais, Antônio, por você ter estendido essa mão de generosidade. Você é uma pessoa extremamente generosa e ter vindo aqui conversar com a gente, comigo e com quem vai estar vendo esse vídeo sobre esse conhecimento que você tem e sua experiência. Então, muita gratidão. Deixo para você aí as suas palavras, tá bom? Pô, legal. Eu aqui fico muito feliz, mas foi assim... Foi muito melhor até do que eu esperava. Nossa, foi muito legal o bate-papo, fluiu do jeito que eu gostaria, que é deixando a coisa de uma forma mais leve com um amigo, então fica melhor ainda, né? Eu também, hoje estou atendendo online, lógico, pela pandemia, né? Eu atendia muito mais presencial, agora comecei a atender online. Mas eu queria deixar também um recado para as pessoas, assim, eu tenho feito isso, né? Às vezes as pessoas que estão assistindo estão mal, sabe? Às vezes precisando de uma conversa, precisando de um bate-papo. Eu tenho feito isso online, sabe? Às vezes sem compromisso mesmo. Pessoas que querem conversar, ter uma palavra de alento, né? Entender um pouquinho, às vezes, também sobre hipnose, né? Manda mensagem para mim, a gente marca um horário, faz uma conversa de meia hora online, eu faço, não tem problema nenhum, porque eu sei quantas pessoas hoje, dentro de casa, estão precisando muito disso, mas muito mesmo. Então eu estou à disposição de verdade, por carinho mesmo, por propósito,
Se a pessoa quiser bater um papo, precisar conversar um pouquinho, pode me mandar mensagem que a gente dá um jeito, cara. Então, é lindo isso, é muita. Olha, eu fico honrado com essa sua atitude. Eu não poderia esperar outra coisa de você, conhecendo você e essa ser de luz que você é. Então é isso, minha gente. A gente vai despedindo, né? E vamos dar um tchau conjunto aí, Antônio, para todo mundo? Vamos, né? Tchau e muito obrigado para quem está assistindo e quem vai assistir. Valeu. Tchau, tchau.